O meu curso Filósofos que me formaram, uma história da filosofia, ou melhor dizendo, a minha história com a filosofia, já tem 3 partes do curso que estão à disposição. A primeira parte, que é a história da filosofia grega, eu faço um percurso, começo lá da tragédia, né, a concepção trágica de mundo, o que não é muito comum no curso de filosofia se dar tanta atenção à tragédia, mas quando chegar lá na frente, estiver passando por Nietzsche e outros filósofos já no período da modernidade, vai ficando claro essa importância da tragédia. Mas é claro que também a gente passa por Sócrates, sofistas, o relativismo sofista que é fundamental, Platão, Aristóteles e especificamente também estoicismo, epicurismo e ceticismo, que são escolas antigas que me marcaram muito no meu período de formação em filosofia. A segunda parte, então, o segundo momento, que é a Antiguidade Tardia, que é então o período do final da Antiguidade, começo já do período cristão, que a gente, em História da Filosofia, chama de patrística, é um nome clássico, que tem a ver com os padres fundadores da filosofia cristã. Esse momento, ele percorre desde Santo Agostinho, que é o principal padre do período patrístico, né? Da patrística latina, mas de toda ela, tanto grega quanto latina. A gente discute o nascimento do monaquismo, a heresia gnóstica, que é uma heresia que fala que Deus o mundo foi criado por um Deus mau, que dá um debate filosófico muito importante lá na frente também, na filosofia moderna, no Leibniz, na discussão de Teodiceia, isso vai aparecer. E a gente também discute temas como mal, né? Pecado, natureza humana, que é justamente o encontro entre a tradição bíblica hebraica antiga e a filosofia, e também o cristianismo, o Novo Testamento e a filosofia grega, dando um tom à patrística que, entre outras coisas, mas eu privilegio isso porque isso é fundamental na patrística e na minha formação, que é essa discussão acerca da natureza humana. O terceiro momento, que é a história da filosofia medieval, que eu chamo de uma história marginal da filosofia medieval, a filosofia medieval também apresenta ainda o desdobramento do impacto do encontro entre a tradição bíblica, hebraica e cristã e a filosofia grega, e o cristianismo é basicamente o resultado desse encontro no plano filosófico. Eu faço um recorte para dar conta de um período tão vasto, né, cerca de 1000 anos, grosso modo, de filosofia. Eu privilegio, na recepção do Aristóteles, que é um tema muito importante no século XIII, o embate, digamos, entre a posição agostiniana e a posição do Sige de Brabant, em que o primeiro nega a existência da dupla verdade, a verdade do intelecto e da fé, e o Sige de Brabant, o aristotélico, digamos assim, mais radical, entre aspas, que durante um período vai então fazer a defesa da dupla verdade, dizendo que existe uma verdade do intelecto e outra da fé, e o São Tomás vai dizer que não, né, que existe uma verdade só. No final da vida, há um debate ao redor da posição do Sige de Brabant, que ele teria revisto sua defesa um tanto herética e tal. A gente também vai discutir o início da crítica metafísica, feita pelo nominalista William of Ockham, né, que é onde nasce, então, os primeiros passos que vai se desdobrar numa crítica significativa à ideia da metafísica. E, por último, eu dou atenção a um tema que é muito marginal na filosofia medieval, mas que nem por isso é menos importante, que é a mística cristã medieval, que debate o conhecimento direto de Deus. A gente sabe que a filosofia medieval está discutindo temas relacionados a Deus o tempo inteiro, e nesse momento aí nós vamos conversar um pouco sobre o Meister Eckhart, dominicano, filósofo do século XIV, super importante, e também 3 mulheres, que são a Marguerite Porret, a Mertide de Magdeburg e a Radevir de Antuérpia, que são 3 místicas que também vão discutir e escrever sobre a relação direta entre o homem, o ser humano e Deus. Esses são os 3 momentos do curso Filósofos que me formaram, a minha história com a filosofia, que já estão prontos, né? Agora virão 3 outros momentos. O próximo é o Renascimento e a filosofia moderna.
em que a gente vai aí conversar com autores importantes, debater o tema do humanismo, que é muito importante, né? Um retorno à discussão sobre se a natureza humana é autônoma ou não, entre outras coisas. Depois a gente vai, num quinto momento, discutir o que eu chamo de dialética do iluminismo e do romantismo na formação de uma modernidade bipolar, que uma hora é deprimida, outra hora acredita em si mesma, esse conflito aí entre o que seria emoção e razão no debate entre iluminismo e romantismo. E por último, no sexto momento, a sexta parte deste curso de História da Filosofia, ou da minha história com a filosofia, nós vamos ver alguns fragmentos contemporâneos, onde nós vamos percorrer aí tantos filósofos, quanto autores de literatura, quanto teólogos, isso desde a patrística a gente já está percorrendo teólogos, e no total, então, nós vamos ter 6 momentos para contar para vocês a minha história com a filosofia.